nações. Esta multidão será salva na tribulação, na grande tribulação. Agora, quem os convencerá a aceitar a palavra que estará sendo pregada? Pelas 144 mil testemunhas que são escolhidos do Senhor. E nós vamos ver, eu vou ler um comentário aqui quando nós entrarmos nessa parte, que eles eram virgens, sim, mas não no sentido literal que a Bíblia está falando de mulher. Eles eram virgens porque nunca se contaminaram com a prostituição das religiões da terra. Porque a terra está em prostituição. Tirando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que só Ele conhece quem é a igreja, o resto é prostituição e idolatria contra o Senhor. A igreja, irmãos, que arrastam multidões e se dizem evangélicos, mas começando pelo pastor e passando por alguns milhares e muitas vezes centenas de membros, não serão salvos. Por quê? Porque pregam mentira, distorce a palavra. Então quem convencerá esta grande multidão? Porque nós, eu vou usar essa expressão, não é assim que a Bíblia está dizendo, porque nós vamos estar com o Senhor e vamos perguntar: quem são esses que estão chegando? E Ele vai dizer: esta é a grande multidão que está sendo salva pela pregação do Evangelho ainda na grande tribulação. Essa é a grande multidão que aceitaram o meu nome, que reconheceram o meu senhorio e que foram degolados. Nós vamos ver a seguir que uma das mortes mais básicas da grande tribulação será degolado. Agora tem uma coisa: há pessoas que vão ser degoladas e que vão para o céu porque reconheceram Jesus na grande tribulação, não tendo muitas vezes a oportunidade de reconhecer na graça. Mas este mesmo anticristo, isso é eu que estou dizendo, não é a Bíblia, este mesmo anticristo vai degolar a cabeça de crentes, de pessoas que pregaram contra o diabo o tempo todo, a sua vida toda, de pastores de grandes ministérios que insistiram na mentira e na apostasia bíblica, ou seja, na apostasia, segundo a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 6, que vão ser degolados, mas vão ser degolados não para ir para o céu. Ou você acha que essas redes sociais, ou você acha que esses YouTubes aí que nós estamos gravando essas imagens, ou você acha que o Google, que pode me encontrar e te encontrar em qualquer lugar, você acha que isso tudo vai cair na mão de quem? Você acha que os celulares que nós temos, os smartphones que nós temos, que facilita, nós não, vocês têm, que eu não tenho ainda, que facilita, já tive um, não consegui, que facilita muitas vezes as nossas vidas, eles estão adaptados, está tudo pronto para te localizar agora onde você está. Se a companhia da qual você faz parte, do seu smartphone, querer saber em que lugar você está, vai descobrir que você está aqui na 45 Place. O mundo está sendo preparado, o espírito do anticristo já está governando, ou seja, já está governando sim o sistema da terra. João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Então há muita gente amando o mundo. E estes, na grande tribulação, eles vão até querer virar amigo de Satanás. Esses grandes pastores que trocam, vocês já perceberam isso nas grandes mídias? Os caras trocam Jesus por merreca. Os caras, só um minuto, os caras trocam Jesus por merreca, distorcem a palavra para receber mais dízimos, distorcem a palavra para receber mais ofertas, distorcem a palavra para viver muitas vezes uma vida de adultério. Sabia que tem muitos pastores, muitos obreiros, muitos presbíteros, muitos diáconos também, não é? Vivendo uma vida dupla de adultério. Então isso é sério. Essas pessoas passam falando: ai, anticristo, eu vou te aceitar. Ó, não, você vai morrer igual. Você pregou contra mim, seu desgramado, o tempo todo. Isso é sério. Então não existe segunda oportunidade para quem uma vez foi iluminado. Eu fui iluminado, você foi iluminado, nós fomos iluminados pela palavra. Irmãos, eu gosto dessa expressão que o pastor Jonas me ensinou. Um dia ele disse assim na igreja, eu lembro, lá na Charles Street. Ele disse: irmãos, aos trancos
se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Então, aos trancos e barrancos, nós temos que continuar crendo na verdade bíblica do Senhor. Porque na grande tribulação nós não teremos oportunidade. Na grande tribulação, aqueles que forem iluminados uma vez, não serão de novo, porque se apostataram da fé. Não tem como esconder, porque Satanás conhece. E se tentar esconder, ele puxa um tubo. Ele está firme na palavra, é que ele conhece ele. Bom, ele conhece, ele sabe. Aonde que eu parei, irmãos? Parou no ponto 3. No ponto 3, nós lemos em Apocalipse 7, 9. Muito bem. O segundo ponto é isso. Irmãos, tenha paciência comigo, viu? Eu vou terminar. Então aprendemos no tópico 1. A palavra de Deus subsiste eternamente, mesmo após o arrebatamento da igreja. Ponto 2. A proclamação dos mártires. Tanto no Império Romano como em nossos dias, muitos são os torturados e mortos por amor a quem? Por amor a Cristo. Todavia, os martírios durante o governo do anticristo superarão a todas as cifras já registradas. Será o holocausto dos holocaustos. Quem assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Vocês assistiram? Não é terrível aquele filme, Japão? Não é? No governo do anticristo vai ser o holocausto dos holocaustos. No governo do anticristo vai morrer muita gente que vai para o céu, mas vai morrer muita gente que está condenada ao inferno, porque na graça viveram uma vida falsa. E lá na grande tribulação não terão oportunidade, porque não serão iluminados outra vez. São aceitaram Jesus. Aqueles que ainda não aceitaram aqui, como agora na graça. Também. Não, aqueles que não aceitaram, mas aqueles crentes vão ser mortos, mas não vão ser salvos. Não vão ser salvos, justamente. Perderam o tempo de servir a Deus e vão perder lá na frente. Irmãos, as minhas obras, as suas obras, tudo que nós fazemos na igreja, não tem poder de salvação. Não adianta eu achar, não adianta você achar, não adianta nós acharmos que por darmos o dízimo, por darmos as ofertas, por limparmos o banheiro da igreja, por limparmos o pátio da igreja, por sermos filhos de um departamento, por ser isso ou aquilo, isso não é mais do que a nossa obrigação. Não é mais do que a nossa obrigação. Isso é uma resposta da fé que nós temos em Cristo, que é manifestada em obras para o transitório na terra. Por quê? Porque se o Zé Roberto se manifesta fazendo obras segundo a fé que tem em Cristo, facilita a minha vida. Não é verdade, pastor? Se é o Zé Roberto que abre a igreja, minha vida é facilitada ou não? Ou chego aqui 7h30, a igreja está aberta, o Zé Roberto já está aqui. Se eu limpo o banheiro e você usa o banheiro como eu também uso, eu estou facilitando a sua vida e estou facilitando a minha própria vida. Agora, quando nós fazemos as obras, achando que as obras têm poder de salvar as nossas vidas, é como palha, vai se queimar facilmente. Agora, quando nós, só um minutinho, irmão, quando nós agimos segundo o ponto de vista de fé em Cristo e praticamos as boas obras, nós não estamos praticando para mostrar para ninguém e não estamos praticando para mostrar a Cristo que nós somos bonzinhos. Nós estamos praticando porque nós entendemos que Ele nos libertou do diabo e disse assim: você tem carta de alforria. E eu ainda assim disse: Senhor, para onde vou se só tu tem palavra de vida eterna? Que era ser servo seu, era servo do diabo. Agora, o Senhor me liberta e diz que eu tenho livre-arbítrio para escolher te servir ou não. Eu quero te servir. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, irmãos, esqueça isso. Tudo que nós fazemos para a obra do Senhor é a resposta da fé que temos. E se fazermos pensando que essas coisas vão facilitar a nossa vida no céu, está errado. A intenção é errada. O Senhor vai trazer à luz a palavra e vai queimar como palha. Muitas vezes eu vou até escapar, você vai até escapar, vamos até ser salvos. Porém, galardão nenhum vamos ser, e coroa com pedras, esquece jamais, irmão. Feliz é aquele que entrega o dízimo ao Senhor. Ele si próprio, ele vê a diferença. Está vendo? Não é preciso dele olhar para nada. Ele vê o final, depois de passar a ser fiel com Deus. E eu pego essa palavra do irmão e aproveito para dizer por mim que Deus é fiel, irmãos. Quando nós entregamos, nós estamos cumprindo
ou seja, um mandamento A gente bíblico. Deixa eu falar uma coisa, você sabe quando um mundano, o ateu, ele obedece a palavra de Deus? Vocês sabem quando? Quando ele se casa. Quando eles se casam, legalmente se casam, eles são ateus, mas estão obedecendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Adão disse, não foi Deus que disse lá em Gênesis: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então toda e qualquer pessoa, independente de crer ou não crer em Cristo, independente de crer ou não crer na Bíblia, casou, obedece a palavra. Agora eu quero aproveitar o gancho do irmão Vano. Esta obra não tem poder para salvá-los, mas eles estão obedecendo a palavra. Dar o dízimo e ofertar na casa do Senhor também não tem poder para me salvar, mas eu estou obedecendo a palavra. Agora, a maior das palavras que é para, ou a maior da palavra que é para mim obedecer, é uma aqui que João diz no capítulo 1 do seu livro, no seu evangelho. E o verbo se fez e habitou. O que é o verbo? Palavra. Então eu tenho que obedecer esta palavra. Esta palavra primeiro. E as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Dar o dízimo para mim quando eu obedeci o verbo é fichinha. Não pesa nas minhas costas. É isso que o irmão Vando está falando. Dar a oferta para mim que aceitei o verbo é fichinha. Não pesa nas minhas costas. Limpar o banheiro, ser líder disso ou daquilo, ajudar nisso ou naquilo na igreja, é fichinha. Isso não pesa. Isso são as consequências do reino de Deus. Se você está no reino, dizendo que é parte e integrante do reino de Deus, e não trabalhar nesse reino, eu e você somos um servo inútil. E para nada servimos. Com certeza, não produzimos, seremos cortados e lançados fora. Primeiro fora, por misericórdia de Deus, né? Tem um verso que fala fora e depois vai no fogo. Fora e depois vai juntar e não sai no fogo. Ok, tem duas pessoas, rapidamente. Aquele cliente que fica no banco 2, 3, 4, 5 anos, e ele nunca participa de nada na frente, ele nunca contribui com nada. Irmão, eu dou uma resposta bem rápida para o irmão. Esse irmão que fica 2 ou 3 ou 4 anos no banco, ele tem que descobrir primeiro qual é o chamado dele, o que Deus quer realizar na vida dele. Porque há pessoas que querem insistir em pregar, mas não têm a condição de pregar. Outros querem insistir de limpar banheiro e faz o serviço mal, porque Deus chamou ele para pregar, não chamou ele para limpar banheiro. Então nós não podemos inverter as funções. Uma coisa que nós temos que entender na casa do Senhor não é cargo. Irmãos, cargo não é nada diante do Senhor. Função é tudo. Por quê? Porque quando eu ocupo, irmão João Carlos, né? Não, lá, irmão João Carlos. Quando eu ocupo uma função na casa do Senhor, a resposta do ocupar a função é funcionar. Se eu não funcionar, eu não sirvo para ocupar a função. Então eu vou ficar com o cargo. Claudeci, arruma um cargo aí para mim, rapidamente. Vamos, gente. Claudeci é tesoureiro da igreja. Tenho cargo. Todo mundo me conhece agora. Vamos bater no Jacó, né? Bem esse cara. Jacó me ajudando aqui a filmar. Então, tesoureiro da igreja. Mas o camarada não tem a administração das finanças. Ele não conta sequer as ofertas. Ele não vem em nenhum culto. Ele não obedece o chamado do pastor. Pera lá, ele tem um cargo. E ele muitas vezes se apega ao cargo. E se o pastor trocar ele no final do ano, fica bravo, virar trem. Fica endemoniado. Esse camarada, ele é apegado ao cargo, irmão. Eu preciso passar esse ponto, gente. Em nome de Jesus, me perdoe. Então, irmão Vando, a resposta para você e para nós é a seguinte: ore ao Senhor. Se no caso é você, se no caso é eu, ora ao Senhor e pede uma direção. Senhor, o que tu queres que eu faça na tua obra? O meu coração está aberto, eu estou disposto, tenho força para trabalhar, mas ainda não entendi qual é o meu chamado. Me dá a condição de saber qual é o meu chamado e a minha função, não o meu cargo. Por quê? Porque eu tendo função, eu tenho que funcionar. Eu tendo função e não funcionar, eu só tenho um mero cargo. Na igreja, irmãos,
Nós não podemos ter cargo, nós temos que ter função. Temos que ser funcionais na obra. Só um gancho aí na resposta do Movante é o seguinte: quem chama o obreiro é Deus, e quem se prepara é o obreiro. O pastor não faz obreiro nenhum. A pessoa que se levanta através do seu esforço e da sua vontade. Que o pastor não pode, ele só reconhece quando você já está trabalhando. Só reconhece quando você já está trabalhando. Porque nós não podemos chamar uma pessoa para trabalhar se às vezes ele não quer, ou às vezes ele não tem chamado, porque cada um é escolhido conforme o que ele se apresenta para Deus, o que ele faz para Deus na igreja. Todos têm uma livre acesso nos trabalhos da igreja. Ele vai se destacando de uma maneira ou de outra, ele vai fazendo, ele vai automaticamente trabalhando e ele vai conhecer o chamado que ele tem com Deus. Amém? Amém. Aos poucos, né? Na verdade, Deus não chama capacitado, Ele envia. Deus Agora, capacita. mais rápido, você primeiro. Ok, olha só, a primeira questão é a seguinte: eu queria comentar dois assuntos. Eu quero fazer um ajuste, se couber, nesses dois comentários. Domingo agora o irmão pregou, foi uma mensagem muito boa, eu gostei demais, mas ele falou uma questão assim, ó. Ele falou que João Batista perdeu a cabeça porque ele mandou os discípulos perguntar se Jesus era Jesus. Não, o pregador não disse isso. Entendeu? Então eu queria saber se cabe algum ajuste aí, porque ele falou de uma forma que foi meio assim, por isso que eu estou trazendo à tona essa questão, porque ele deu parecer que aconteceu alguma coisa e a Bíblia não diz isso, entendeu? Ele perdeu a cabeça porque ele foi fiel a Deus. Ok. Entendeu? E o segundo ponto é que, como o irmão comentou agora, que Adão falou que junte-se ao homem e à sua mulher. Não foi Deus, através de Moisés, que escreveu o Pentateuco, que falou isso? O irmão, pode ter sido, mas o autor de Gênesis disse que foi Adão que falou. Quem que é o autor de Gênesis? Moisés? Moisés, mas Moisés estava dizendo que Adão falou. Não, eu acho que ali... Não, vai lá na Bíblia e lê, depois você... eu já li, tem uma questão de interpretação de texto. A sentença para, tem um ponto final. É uma narrativa do comentarista. Ali no caso, Adão, ele não é autor, ele é personagem, entendeu? Citado pelo autor, inspirado por Deus. Tudo bem. Eu não sei o que o irmão pensa, mas quando você, ou quando eu, ou quando nós lemos o texto, nós podemos ver claramente quem disse foi Adão. Não importa quem escreveu. Então foi Moisés? Foi. Mas quem disse foi Adão. Agora, quem disse para Adão isso foi Deus. Agora, Deus transferiu a responsabilidade de dizer isto à humanidade a Adão. Por quê? Porque primeiro tinha que partir por ele. Então, quando você vai fazer um estudo bíblico em relação a esta fala ou esta frase, você vai ver e vai enxergar que, na verdade, o autor escreveu, mas escreveu dizendo quem disse. E quem disse foi Adão. Pode checar na Bíblia, nós não temos tempo agora, vamos correr uma lição, em nome de Jesus, pastor Jonas. Moisés fez uma narrativa do que Adão disse. Justamente. Não, a questão é que é a seguinte, é porque tem diferentes traduções, então tem umas que já ela vem diferente, então traz entender diferente. Não, amém. A tradução mais usada pela igreja é essa. Gente, é o seguinte, para mim, eu tenho visto muita gente se perder no evangelho, como falou aqui de grandes pregadores, né? Porque tem muito crente que vai para a igreja, quer saber quem vai pregar, porque senão não vai. E a Bíblia é a palavra de Deus, não interessa quem falou. É a palavra de Deus, amém. Se você crê nisso, Amém. Então, seguindo, quem falou, é a palavra de Deus. e só para fazer uma ressalva aqui, porque o irmão Josias citou, eu não sei vocês que estiveram no domingo, irmão Josias, mas eu entendi perfeitamente. O pregador não disse que João Batista perdeu a cabeça por mandar os discípulos deles perguntar a Jesus se era Jesus mesmo ou se esperasse o outro. Ele pregou a mensagem e ele disse claramente que João Batista, ele chegou a perder a cabeça. Quando eles levaram a notícia, João Batista estava num momento de fraqueza, de aflição da sua vida, e manda perguntar, mas quando os discípulos voltam trazendo a notícia que os cegos estavam vendo, que os surdos estavam ouvindo, João
Batista dessa certeza no seu coração. O pregador quis dizer, ele morreu pela causa do Evangelho. Então, significa dizer que quem achar que não vai sofrer por servir a Jesus aqui, é mentiroso. Porque na Bíblia, nós não vemos coisas diferentes. É claro, João não morreu, mas foi jogado num tacho de óleo fervendo na ilha de Patmos. Paulo já morreu degolado, segundo a tradição. Pedro morreu crucificado e achou-se não digno de ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, eu não entendi o pregador dizendo isso aos seus irmãos, mas depois nós entramos no assunto. Eu preciso seguir a aula no nome de Jesus. Quem pode me ajudar dizendo onde que eu parei? Gente do céu. Tá bom. O horário. O Zé me deu até 9h30, então vamos por essa. João morreu de velhice, quem morreu do tacho foi Policarpo. João morreu de velhice? Não, não disse que João morreu no tacho. Eu disse que, segundo a tradição, conta-se que João também foi jogado no tacho de óleo fervendo. Porém, não morreu. Ele morreu sim de velhice. Eu disse que ele morreu no tacho. João morreu de velhice. Está no primeiro ponto aí da Escutação 144. Amém. Muito bem, irmãos. Então, a proclamação dos mártires, nós já lemos. A identidade dos mártires. Chamaremos de mártires aqueles que, na grande tribulação, arrepender-se-ão dos seus pecados. Quem está comigo, diga amém. Arrepender-se-ão dos seus pecados e se recusarão a adorar a imagem da besta e a receber o seu código. Eles são mostrados no Apocalipse como uma multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações, e tribos e povos, e línguas, Apocalipse 7:9. A fé sob o martírio, por causa de sua postura confessante e testemunhal, serão degolados, eles vão ser degolados, ou seja, pelo governo do anticristo, Apocalipse 24, quando você ler lá, você vai ver que essas pessoas serão degoladas. Eles, porém, não temerão perturbar o império do mal com o evangelho do reino. Aprendemos no tópico 2, no império romano e na modernidade, os números de mártires cristãos foram muitos, mas nada será comparado ao número de mártires no período do anticristo. Agora, para introduzir o ponto 3, e nós vamos terminar a lição no nome de Jesus Cristo, e eu estou gostando dessa aula hoje, porque os irmãos estão me apertando. Ou aperta ou sai alguma coisa, ou o camarada sai correndo. Ô Zé, me ajuda aqui. Eu quero ver quando a gente vai arrumar para essa aula, aumentar o horário. Aí vai ser bom. O Zé já me deu até 9h30. Eu vou terminar no nome de Jesus até 9h30. Tem que começar às 7 agora. Agora vai começar a aula. Agora que tem um, né? Muito bem, irmãos. Aqui o Evangelho do Reino e do Império do Mal. Para introduzir a lição 3, nós precisamos entender estes três personagens aqui na Grande Tribulação. Lição 11, né? 12 de junho, é o dia que nós estamos aqui. Preste atenção aqui, olha aqui, ó. 144 mil é um personagem da Grande Tribulação. As duas testemunhas é outro personagem da Grande Tribulação. O Evangelho Eterno, outra personagem da Grande Tribulação. Vamos entender antes de ler a lição, porque eu não tenho muito mais tempo. 144 mil selados. Preste atenção na leitura, porque não tem na revista de vocês. Tem havido muita controvérsia acerca desses santos. Dizem alguns serem os mesmos 144 mil saídos das 12 tribos de Israel, conforme nos mostra o capítulo 7. 7 de Apocalipse. Outros dizem ser, reticências, grandes fiéis de diferentes lugares e épocas. Veem-no como um número de plenitude, de maneira a incluir todos os crentes que têm andado com o Senhor. Seja como for, ou seja, não importa para mim e para você, tenha a certeza, ou podemos ter certeza de que Jesus conhece os que lhe pertencem. Então nós vamos entender rapidamente na leitura o que diz respeito a esses 144 mil. Outro personagem da Grande Tribulação, as duas testemunhas. Depois dos 144 mil, terão duas testemunhas escolhidas pelo Senhor. Uns dizem ser Elias e Moisés. Por quê? Porque o texto bíblico que a gente vai ler na Bíblia está dizendo que sobre as águas, dizendo mais ou menos o que Moisés fez. O outro está dizendo, a outra testemunha falará aos céus para não chover e não choverá.
Necessitava mais. Amém? Os irmãos estão me acompanhando, falando muito rápido, né? Mas eu só tenho pouco tempo. Ok, as duas testemunhas. Tem havido muita especulação a respeito de quem são essas duas testemunhas. Alguns interpretam como duas comunidades, os dois grupos de pessoas, contudo, a descrição é específica. Trata-se realmente de duas pessoas, não é dois grupos, duas pessoas distintas. As duas testemunhas de Apocalipse 11:3 são descritas como castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra, que é o nosso Deus, porque Ele também é o Deus da terra. A Bíblia não diz Deus dos céus e da terra. O comentarista está falando de Deus da terra, que é o nosso Deus. Isto é, diante de Deus, diante do Deus verdadeiro. Então, constantemente em sua presença, estão constantemente em sua presença, quando profetizam, espalhem a luz que vem de Deus. O Evangelho eterno será pregado esse Evangelho. Lembra de Mateus capítulo 24, verso 14? Verso 14. Então é o Evangelho do Reino, lembra lá? De Mateus capítulo 24, o Evangelho do Reino. O Evangelho eterno, o Evangelho é eterno. O Evangelho eterno é o mesmo proclamado pelos apóstolos e registrado no Novo Testamento. Não há outro Evangelho, como bem acentuou Paulo. Abre aspas. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Gálatas 1:8. Mesmo em meio à grande tribulação, Deus tudo faz para trazer os pecadores ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é sempre redentora. Convida o povo a reconhecer o amor e soberania e a santidade de Deus. Haverá amor na grande tribulação, sim ou não? Haverá um Evangelho que estará pregado, sim ou não? Vamos aprender isso? Vai haver. Então, para introduzir essa lição, eu quero ler um texto de um seminário que eu fiz com o Jacó também, né? Que é a CPAD. Irmãos, é bom guardar, viu? Guarda porque você vai precisar. E eu guardei com muito carinho. E aqui Apocalipse 11 fala sobre as duas testemunhas, mas primeiro eu quero ver o que a lição trata. Não está a minha lição aqui? Amém. Olha aqui, ó. Proclamação dos 144 mil. Olha o que diz aqui, ó, neste comentário. Olhei e eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Sião, independente da sua conotação terrena, é um dos nomes simbólicos do céu. Hebreus 12:22. Quase sempre que Deus menciona Sião na Bíblia, ele demonstra grande amor e afeição. Isto é, muito significativo. Nesta visão, onde ocorreu a única menção de diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, ou seja, no versículo 3 do capítulo 14, ora, os seres viventes de que já tratamos no capítulo 4, pertencem no meio e à volta do trono de Deus, no céu. Esses 144 mil são primícias de Israel, para Deus e para o Cordeiro Jesus. Está lá no versículo 4 do capítulo 14. Trata-se, pois, do mesmo grupo de 144 mil judeus selados visto na terra no capítulo 7. Uma das evidências disso é que no capítulo 7 a história deles está incompleta, sendo completada aqui. Não se macularam por mulheres, ou seja, lembra que o pastor Jonas, eu acho que deu esse versículo, que são virgens? Significa não praticaram religiões falsas, não fizeram parte da igreja falsa, porque são castos. Isto tem sentido espiritual, tanto no Antigo e Novo Testamento. A prática das religiões falsas, bem como a união da igreja com o mundo, é chamado de infidelidade ou prostituição espiritual, Mateus 25, 1 e 2. Temos a cristandade apresentada sob a forma de 10 virgens, 5 prudentes, o pastor Raul pregou esses dias, e 5 loucas. Ler também Tiago 4 e 4. Então esses 144 mil são realmente judeus, não são colhidos em uma parte e outra da terra, são judeus escolhidos pelo Senhor. Eu li uma notícia e me entristeceu, porque a notícia estava sob o ponto de vista crítico. A revista Record, quem já pegou essa revista aqui na praça, aqui na cidade?
Revista Record. A revista Record, o escritor dela, com certeza um mundano e não entendido da palavra de Deus, escreveu uma matéria falando sobre os judeus ortodoxos de Israel. São judeus que separam as suas vidas só para o serviço do Senhor. E o governo de Israel, ele financia essas famílias. Ou seja, estes homens não trabalham. Eles passam o tempo todo velando pela palavra de Deus. A preocupação de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, com o que está acontecendo na capital de fé, ou a capital religiosa de Israel, que é Jerusalém, é a seguinte: está crescendo muito o número de judeus que estão entregando as suas vidas ao serviço do Senhor. Eles não fazem outra coisa a não ser orar no muro da alimentação, orar na sinagoga, orar na palavra e estudar a palavra. Então, eu penso que estes judeus, dos quais o governo de Israel, o governo político de Israel hoje, financia eles em tudo, estes judeus provavelmente serão judeus que serão escolhidos para a pregação do Evangelho em Israel. E o problema de Tel Aviv com Jerusalém é o seguinte: os judeus modernos de Israel não creem mais, como é que chama a Bíblia dos judeus? A Torá, não creem mais totalmente na Torá. E eles pensam que a prosperidade vem através das suas forças e das suas inteligências. Ou seja, Deus deixa cumprir a sua promessa porque Ele prometeu. Porém, Deus tem um remanescente ainda em Israel. E este remanescente protestará na grande tribulação e vai dizer: nós protestamos contra o anticristo. Quem vai aceitar o anticristo com facilidade em Israel são os judeus provenientes de Tel Aviv. Quando você olha no mapa de Israel, você vai ver Tel Aviv lá no norte de Israel. É uma cidade que está longe do conflito de Gaza, do conflito da Palestina. É um povo que vive numa abundância, numa riqueza, com lindas praias. Então, gente, não se engane. Deus tem um remanescente, seja na igreja de Cristo, seja na Israel que é dele. Amém? Agora eu só vou ler, nós vamos terminar. Eu tinha mais um monte de conteúdo aqui, mas não dá para passar. Amém? Não dá para passar. Amém? Ok, ponto 3 então, a proclamação dos 144 mil. Além dos martírios, dos mártires oriundos de todos os povos e nações, haverá um grupo de 144 mil quê? Judeus, que também estará confessando a Cristo durante o governo do anticristo. Eu falei da crítica que o escritor da matéria fez a estes judeus ortodoxos. Eu não falei, né? A crítica foi que ele quis dizer na narrativa do texto, com palavras educadas, que eles são vagabundos. Então, provavelmente ele não é cristão. E a Record, ela está infiltrada de mundano. E a série Davi, irmãos, não se engane, aquilo é antibíblico. Eu não tenho medo de falar, aquilo é antibíblico. É antibíblico. Aquilo é heresia. Vai ter gente pregando Davi da novela da Record. Vai ter gente pregando Davi nos cultos da novela da Record. E vai quebrar a cara, porque se tiver um Josias no meio, protesto! Vocês não viram me acurralando aqui? No início eu recebi um vídeo de crente para ir para lá, não assisti o Rei Davi. Quando eu vi o começo, eu falei: eu vou embora daqui. Está repreendido o nome de Jesus. Se vocês querem ficar, vocês ficam. Amém. Seguimos então. Quem está comigo, diga amém. A identidade dos 144 mil são israelitas que se converterão a Cristo logo após o arrebatamento da igreja. Apocalipse 7, 1 a 8. E precederão a conversão nacional de Israel. Por quê? Porque são eles que vão pregar para Israel. Israel aceitou Jesus. De que maneira? Os apóstolos eram judeus, aceitaram Jesus, foram separados como igreja e pregaram aos gentios. Agora, estes 144 mil serão escolhidos pelo Senhor. Eles precederão a aceitação nacional de Israel. E eles então vão começar a pregar a palavra contra o anticristo. Vão morrer, vão aparecer lá em Apocalipse, diz aí, chegando no céu, vão chegar. Porém, Israel como nação vão aceitar Cristo como Senhor. Por que vão aceitar? Porque quando o anticristo sentar no trono e pedir adoração, eles vão falar: opa, olha estes homens aí pregando para todo lado, que esse daqui é um anti-Messias, que é um
E nesta hora Israel clama Messias, clama o Senhor. E os estudos dizem, e a Bíblia também diz, que o Senhor virá com a igreja, mas com 144 mil também. E será visto estes 144 mil no Monte Sião. Diz a Bíblia que o monte partirá no meio. Segundo os estudos, segundo a NASA, diz que o monte tem uma fenda muito grande debaixo. Não importa. Tendo a fenda ou não tendo a fenda, o certo é que o monte vai se separar porque o nosso Jesus vai pisar. Amém? Então eu sigo o texto dizendo assim: a fé sob o martírio, por causa da sua postura confessante e testemunhal, serão degolados pelo governo do anticristo. Apocalipse 24. Eles, porém, não temerão perturbar o império do mal com o evangelho do reino. Aprendemos no tópico 2, no Império Romano e na modernidade, os números de martírios cristãos foram muitos, mas nada se comparado aos números dos martírios do período do anticristo. Irmãos, eu estava lendo a palavra errada, vocês não me avisaram? Amém. Então, o ponto 2, a elevada posição dos 144 mil. Infêminos do texto sagrado, que Deus os tornará para si, após os terem assinalados, isto porque mais adiante João os vê no Monte Sião, acompanhando o Cordeiro, Apocalipse 14:1, em sua testa o nome do Pai e do Filho. Sinopse do tópico 2, o que aprendemos? Haverá um grupo de 144 mil testemunhas que confessarão o Cristo de Deus durante o governo do anticristo. A proclamação das duas testemunhas. Se bastou Moisés para perturbar o Egito e Elias para conturbar o reino apostata de Israel, o que não farão dois profetas semelhantes a eles, atuando conjuntamente? É o que se dará durante o governo do anticristo. A identidade das duas testemunhas. Preste atenção nisso. Quem serão as duas testemunhas do Apocalipse? Moisés e Elias? É uma pergunta. A Bíblia não diz, por isso não quero especular, o comentarista diz, sobre a sua identidade. Aprendi que não preciso ter voz quando a palavra de Deus se cala. E eu aprendi no último seminário do UFC, o que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso dizer com certeza. Então tem muita gente dizendo muita coisa com certeza, inclusive um absurdo que eu ouvi esses dias, que Jesus morreu espiritualmente. Não é? Porque não podia ir no inferno se não tivesse morrido. Então, eu não sei como um morto resgata a vida, né? Mas o meu Jesus desceu ao inferno vivo, né? E resgatou vida para mim e para você. Aonde que eu parei? Ok, já me situei aqui. São eles as duas oliveiras e os dois castiçais que se encontram diante de Deus. Apocalipse 11:4. Os dois profetas agitarão o reino do anticristo, desmascarando-o como emissário de Satanás e proclamando sobre toda a terra os juízos divinos. O seu ministério durará 1260 dias, 3 anos e meio. Faz a conta. Eles, abre aspas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11:6. Por isso, há muita gente dizendo que é Elias e Moisés. Mas o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Seja eles ou não seja eles, o fato é que essas duas testemunhas vão estar presentes na terra. A morte das duas testemunhas. Terminado o seu ministério de 42 meses, a besta os matará e expornezar, como é que fala? Isso, os corpos na praça da cidade. Qual cidade? Eu penso que é Jerusalém. Na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Apocalipse 11:8. E todos se alegrarão com a sua morte. Olha só a ressurreição das duas testemunhas. Depois de 3 dias e meio, também 3 dias e meio, não é? Depois de 3 dias e meio, Deus envia-lhes o Espírito de vida. Aleluia. Pondo-os de pé à vista de todos. Em seguida serão levados para o céu, logo após o seu arrebatamento. A cidade será abalada por um grande terremoto. Se eu tivesse tempo, eu ia ler um comentário mais completo a respeito, mas eu não tenho. Então aprendemos
que esse anjo vai pregar? A palavra de Deus. Agora, interessante que ele vai pregar o evangelho que eu e você conhecemos. Ok? Não terá um novo evangelho, porque se tiver um novo evangelho, cairá em contradição com essa palavra aqui. Ó. Se haverá um novo evangelho, será amaldiçoado, porque será anátema. Será que um anjo do Senhor, enviado pelo Senhor, vai pregar um novo evangelho? Vocês creem nisso? Não vai. É o mesmo evangelho. Para a terra só existe um evangelho que está na Bíblia. Amém? Outro evangelho já existe, né? Aqui hoje, né? Não, com certeza. Tem o Deixamos esse no